Paraibanos e paraibanas, boa noite. Obrigado a você pela audiência, obrigado a você que se liga aqui na TV Manaíra. Segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, ano novo batendo a porta. Estamos juntos em mais uma semana, começando uma nova semana que vai chegando para um ano novo. E no programa de hoje nós vamos conversar aqui sobre um balanço político da Paraíba desse ano que está terminando, de 2024, recebendo 2 deputados estaduais do nosso estado, com atuação destacada na Assembleia Legislativa da Paraíba. De um lado, o líder do governo, o deputado Chico Mendes, do PSB. Do outro, o líder da oposição, deputado George Moraes, do União Brasil. Os opostos aqui confrontando, discutindo, fazendo contraditório sobre os temas da gestão pública da Paraíba, os assuntos da política e também do futuro do nosso estado e dos seus respectivos partidos. Afinal de contas, cada um deles tem um projeto específico para a sucessão estadual de 2026. O que pensa o PSB de Chico Mendes? Qual é a projeção que faz o União Brasil de George Moraes? Tudo isso a partir de agora, nesse nosso encontro aqui na Hora H. Eu sou Aaron Cid, você está na TV Manaíra e nós estamos juntos a partir de agora na Hora H. Vamos que vamos! Já estou com os dois aqui, ao meu lado aqui, George Moraes, líder da oposição. Obrigado por ter vindo, George, para essa conversa. Chico Mendes, líder do governo, obrigado por ter vindo para essa conversa. Também. Os dois aqui, democrática e civilizadamente. Ao lado dos dois, eu já peço a você para interagir, comentar esse programa nas nossas redes sociais. Pelo Instagram da TV Manaíra, @TV Manaíra. Tem também a possibilidade de você interagir e compartilhar no YouTube. O YouTube da TV Manaíra está na sua tela, TV Manaíra Oficial. Você pode compartilhar com as pessoas que você quiser durante essa nossa entrevista aqui na Hora H. Na verdade, um diálogo entre 2 parlamentares de campos opostos da política paraibana. Jorge, um ano de 2024 para a oposição pode ser definido de que forma, na sua visão? Eu acho que uma das palavras que muito bem define o ano da oposição é de união, é de coesão, é de manutenção daquele grupo que em 2022 contribuiu para que a oposição na Paraíba, liderada por Pedro Cunha Lima, por Efraim Filho, ele tivesse obtido 48% dos votos no segundo turno, mais de 1 milhão de votos confiados pelos paraibanos e paraibanas. Então, se você perceber, esse grupo ele se mantém unido, União Brasil, MDB, Podemos, PSDB, então a união, a coesão, eu tenho certeza que saímos maiores do que entramos das eleições municipais. Então, a mensagem que a gente deixa para a política paraibana é de união do grupo de oposição. Deputado Chico Mendes, líder do governo, para o PSB, que representou esse ano de 2024, tanto na gestão pública quanto nos movimentos político-partidários. Um ano de vitórias, né? No campo político, o governo foi o grande vencedor, fazendo aí, por exemplo, o PSB, 69 prefeitos. E o agrupamento político, aproximadamente 150 prefeitos. E, fora isso, muito trabalho. O Estado está no rumo certo, com indicadores que destaca a nível de Brasil, é reconhecido como um governo que tem dado resultados. E foi um ano de muito trabalho. Eu acho que o resultado foi bom, excelente para o governo. Pedir os dois que se sentem aqui, fiquem à vontade para a gente começar para valer esse bate-papo aqui, você já interagindo, conversando conosco também, pode mandar a sua mensagem sobre esse finalzinho de ano de 2024, a gente tratando aqui do ponto de vista da política paraibana. Os dois aqui são deputados de primeiro mandato. Jorge, como foi a sua chegada na Assembleia? Como é que está sendo essa degustação desses primeiros 2 anos? Olha, Heron, eu fui eleito aos 41 anos em 2022 e pude, na Assembleia, colocar em prática um pouco da minha bagagem profissional como advogado, como professor universitário. Recentemente tive a oportunidade de exercer
alguns cargos na administração pública, como diretor da Companhia Paraibana de Gás, a PBGás, fui superintendente de mobilidade urbana em Cabedelo, em João Pessoa. Então, são algumas das bandeiras que procuro defender com afinco na Assembleia. Infraestrutura energética, buscando mais oportunidades, mais competitividade para o industrial, para o comerciante local. Mobilidade urbana com melhoria da infraestrutura das rodovias estaduais. Educação, porque, repito, não é de ouvir dizer, mas porque efetivamente fui da sala de aula por mais de 12 anos, sei da importância da educação no impulsionamento, no desenvolvimento do Estado, ao lado da segurança hídrica, que é um valor muito caro para nós sertanejos. Eu tenho certeza que a partir daí que venho construindo o meu caminho na Assembleia, sendo bem avaliado por diversos analistas políticos, blogs, sites, e entendo estar no caminho certo, mostrando o meu valor nessa metade do meu mandato rumo a voos mais altos. Deputado Chico Mendes, antes o senhor tinha tido algumas experiências com mandatos eletivos, foi vereador de sua terra, São José de Piranhas, foi prefeito por 2 mandatos do município de São José de Piranhas. Como é que tem sido a experiência no parlamento estadual? Olha, Heron, eu de fato gosto do parlamento. E fui vereador por 3 mandatos, como você bem disse, presidente da Câmara por 4 mandatos. E, obviamente, a minha experiência como prefeito ela foi um pouco mais exitosa, haja visto que eu venho da iniciativa privada, né? Eu sou comerciante, como diz lá no sertão, empresário como queira. E chego na Assembleia, tive a felicidade de ter sido o deputado estadual mais bem votado de todo o sertão da Paraíba, né? Na minha primeira eleição, mais de 43 mil votos, o mais votado do PSB. Então, fruto do reconhecimento do trabalho que fiz como gestor. O São José de Piranhas me patrocinou essa visibilidade e que me proporcionou ser deputado bem votado. E logo quando chego na Assembleia, assumo esse papel de líder, humildemente, e aí quem acompanha o dia a dia da Assembleia, Heron, sabe que aquela forma de lideranças que existia no passado, e aí que diga de passagem, de ambos os lados, da oposição e da situação. Quando atuei com o colega Valdo Vigolino, foi sempre de forma muito republicana e bastante respeitosa, e não é diferente hoje com George Moraes. Se faz um trabalho sério, o que se pauta lá tem valor, tem importância, e é bastante respeitosa a relação entre as duas bancadas, oposição e situação. Eu acho que é o grande legado que essa legislatura está deixando, esse jeito novo de fazer lideranças, os líderes, tanto da oposição quanto da situação, com uma nova dinâmica e trazendo exatamente muito respeito mútuo entre essas partes. Até porque eu considero que a oposição tem um papel importantíssimo, fundamental, para a construção desse bom debate que a Assembleia consegue fazer. Eu vou avançar para esses temas de oposição e governo, mas antes vou perguntar, já que os dois tiveram experiências antes, pretéritas, na gestão pública, qual é o mais confortável, qual é o melhor, onde você se sente mais à vontade? Atuando, por exemplo, na Secretaria de Mobilidade Urbana de João Pessoa, como você atuou, ou no parlamento com leis, com ideias e com fiscalização? Dá para dizer isso com sinceridade? Olha, Heron, são realidades bem distintas, né? Enquanto você é membro da administração direta ou indireta, você tem a oportunidade de realizar mais, de concretizar com mais velocidade. O parlamento ele se caracteriza, né, por uma discussão maior de ideias, de você tentar convencer de forma justificada, de forma motivada, os seus colegas de bancada ou outros que fazem parte de diferentes agremiações ou campo político. Então, a velocidade do parlamento ela é um pouco menor, né? Porque você, claro, tem que ou pensar num projeto de lei, ou, claro, sempre receber boas ideias, críticas, contribuições construtivas dos seus amigos, do seu eleitorado, para elaborar um projeto de lei, fazê-lo tramitar
perante as diferentes comissões, ser aprovado em plenário, sancionado e, claro, depois o acompanhamento no sentido da eficácia, da efetividade daquela lei que você propôs. Então, eu acho que são experiências que se complementam e isso eu entendo como uma vantagem que tive, assim como o Chico também tem essa experiência no Executivo, de você conseguir compreender as atribuições constitucionais do Executivo, do Legislativo e tentar, com esse mix, com essas visões diferenciadas, tentar fazer o melhor no Parlamento Estadual. Chico Mendes, onde é que dá para se sentir mais à vontade? Lá na prefeitura, executando obras, serviços, atendendo a população ou no parlamento discutindo os grandes temas do Estado? Olha, a experiência administrativa pública, e seja na parte de secretário, exemplo de George Moraes, ou como prefeito que fui, ela exige da gente assim, uma concentração enorme e é uma responsabilidade imensa. Quem não sabe do que foi feito lá em São José de Piranhas e como foi a história, aí a João conhece um pouco disso. A dinâmica que eu tentei implantar na administração pública municipal, ela reverberou por todo o Estado e saiu fora da Paraíba, sobretudo no combate à corrupção, numa busca permanente da eficiência administrativa da gestão pública. E tive a felicidade de ser reconhecido nacionalmente por isso. Eu fiz enfrentamentos duros, tive problemas com a Câmara, mas aos poucos as coisas foram se ajustando e acabei me encontrando na gestão pública. Claro que eu ganhei muito porque eu tenho uma experiência administrativa da iniciativa privada, então eu levei isso para lá, para a minha gestão e nossa gestão, com uma equipe também qualificada, deu resultados. No parlamento, é claro que a gente se sente bem mais à vontade, porque a responsabilidade ela é compartilhada com mais 35 colegas e também nós não somos ordenador de despesa. O presidente lá é quem é o ordenador de despesa, Adriano, que, diga de passagem, é uma referência, né? Ele consegue conduzir o nosso parlamento aqui com essa unidade de oposição e situação respeitosa como é feita aí a gestão de Adriano lá na nossa Assembleia. Mas dizer que é uma experiência boa, como o próprio George disse, a gente convive com as leis, com pautas interessantes, e essas pautas interessam sempre a sociedade como um todo. Todas as pautas que vêm, ou da oposição ou da situação, elas são pautas interessantes, e na grande maioria interessa mesmo a população. Esse debate, dizendo que o que se propõe é melhor do que o outro lado, é natural do processo democrático, e isso existe hoje na Assembleia da Paraíba, aqui na Paraíba enquanto oposição e governo, e vai existir sempre, lá em Brasília, nos municípios, onde existir a política, faz parte do processo. Nós vamos avançar logo depois do intervalo para as pautas do governo, as pautas da oposição, onde tem conflitos, as visões diferenciadas, onde o governo tem errado, onde o governo tem avançado e acertado. Nas visões dos dois líderes na Assembleia Legislativa da Paraíba, o líder da oposição, George Moraes, o líder do governo, Chico Mendes, entre outros assuntos, logo depois do intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Manaíra, na Hora H.
Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Manaíra e na Hora H. Programa de balanço final de 2024, conversando hoje nos estúdios com os dois líderes na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais George Moraes, que lidera a oposição, é do União Brasil, e o deputado Chico Mendes, líder da bancada do governo e é do PSB. Começa logo pela oposição. Deputado George Moraes, na avaliação da oposição, o que é que não funciona, o que está errado, o que precisa melhorar desse atual governo liderado por João Azevedo? Heron, eu vou dar um exemplo muito prático. Inclusive, votamos na semana passada o orçamento e o Estado ele planeja arrecadar mais de R$1 bilhão a mais em impostos em 2025 do que em 2024. Apenas em transferências correntes, por exemplo, aquele famoso fundo de participação que os estados recebem da União, a Paraíba arrecadará mais de R$860 milhões. Então, o meu ponto é, dinheiro tem. Infelizmente, algumas prioridades elas não são colocadas na primeira prateleira pelo governo do estado. Uma delas é justamente a que eu acabei de falar. Talvez o maior erro que eu considero do governo da Paraíba foi ter aumentado o ICMS, aumentado impostos no nosso estado de 18% para 20% de 2024, e essa arrecadação a maior de R$1 bilhão mostra que o governo estava errado, que o aumento de impostos vai no caminho contrário ao que nós precisamos, de incentivo ao empreendedorismo, de geração de emprego e renda. Mostra que o governo do estado tem caixa, tem governo, mas que infelizmente ele não investe na construção e rodovias estaduais. Basta você andar, por exemplo, pela PB 085, que liga Pirpirituba a Sertãozinho, 2 estradas até Pedro Regis, e mostra que o governo do estado anda a passos de tartaruga em uma estrada que causa acidentes, que causa insegurança. Mostra que o governo do estado tem dinheiro, mas que, por exemplo, não paga o auxílio alimentação que é prometido há quase 6 meses pelo governo do estado. Mostra que tem dinheiro em caixa e quer alterar a escala de trabalho, aumentar o número de plantões, aumentar a carga horária dos trabalhadores em saúde, da Fundação PB Saúde, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, entre outros. Então, são esses destaques negativos que a bancada de oposição vem de maneira fiscalizadora, de maneira responsável, trazendo a pauta na Assembleia. Tão nobre quanto governar e administrar é fazer esse papel de oposição, de construir alternativas e outros mecanismos que sejam benéficos à nossa população. Deputado Chico Mendes, como refutar ou rebater esses argumentos do deputado George e quais os avanços que o senhor enxerga do governo nesse ano de 2024? Primeiro, o movimento tributário, ele seguiu aqui na Paraíba o modelo da reforma tributária nacional e que os estados acompanharam, os estados da federação, quase na unanimidade. Segundo, a política fiscal do governo é tão bem sucedida em função do jeito operoso, assertivo, que o governo tem feito a gestão pública estadual. Superávit, economia, as boas práticas de gestão pública e levando o Estado a um direcionamento que o mundo e o Brasil conhece. Reikiar e todos os indicadores, não só na economia, como os demais, em primeiro lugar, ou se não, entre os melhores do Brasil. A Paraíba é o estado, proporcionalmente do Brasil, que mais cresce. Provavelmente em 2024 vai crescer em torno de 6,5%, algo extraordinário, levando em consideração um crescimento provável do Brasil de 2,5%. Então, assim, pena que pelas estradas que passa, meu colega, eu peço, venha, as estradas que ele tem passado não são as rodovias que nós estamos construindo, e são muitas. Eu dei exemplo hoje na Assembleia, por exemplo, da estrada que liga Nazarezinho, só lá no Alto Sertão, a Carrapateira, quase 40 milhões, que liga Serra Grande a São José de Piranhas, mais 35 milhões, que liga, por exemplo, a BR-230 em Geravidos, Boqueirão, aí pertinho do seu Marisópolis, que são mais
perto de 30 milhões. E a rodovia APB 400, que liga Cajazeiras, por exemplo, a São José de Piranhas, mais 22 milhões, já concluída. Então, eu estou dando um exemplo ali só no entorno de Cajazeiras, no raio de 80 quilômetros, praticamente 200 milhões de reais só em rodovias. Provavelmente, por onde hoje passou, que a rodovia não chegaram, os projetos devem estar incluídos num grande pacote de rodovias que o governo vai lançar agora em janeiro. Deve ser algo em torno de mais de R$1 bilhão. E aí, George, com certeza, essa reclamação justa vai ser também atendida desses municípios que precisam de melhoria nessas rodovias. E como o próprio deputado e líder diz, é muito importante o trabalho da oposição. Apontar, indicar e sugerir, isso faz parte, enriquece sim o governo, fortalece, porque dá uma oportunidade de enxergarmos um pouco mais rápido, porque de repente nem tudo é enxergado pelo governo. Eu vejo isso como uma coisa positiva. E da forma que a Assembleia tem feito esse debate, é positiva mesmo, porque é muito republicano e respeitoso, Saberon. No início aqui eu disse que há muito respeito. E aqueles embates que aconteciam no passado, de líderes, e depois ia para a imprensa, que acabava se tornando em escândalo, isso não existe mais, porque a Paraíba está dando escola lá no parlamento, na nossa Assembleia, com esse estilo republicano e civilizado, por exemplo, do líder aqui, George Moraes, e do próprio Chico Mendes, que vos fala nesse momento. Pode ter certeza que o governo está no caminho certo e tem muita coisa boa acontecendo. As parcerias que o governo do estado faz com os 223 municípios da Paraíba, sem fazer casuísmo ou, enfim, atender só se for aliado ou adversário, isso não existe. Todos os prefeitos que quiserem conveniar com o governo do estado da Paraíba, certamente vão conveniar. E as obras do governo do estado têm chegado a todos esses municípios. Recentemente, mais 30 municípios estão recebendo, por exemplo, travessias urbanas, e alguns da oposição, sim. E isso é importantíssimo. Então, o governo está no caminho certo. Realmente, nós temos uma reserva orçamentária fantástica, robusta, e acho que 2025 será o melhor ano de todos os anos do governo João Azevedo. Deputado George Moraes, o governo, na opinião da oposição, tem uma relação republicana, para usar um termo que o deputado Chico Mendes está dizendo, com o funcionalismo e também com a oposição na Assembleia? Como é que tem sido essa... Eu estava pesquisando aqui, o senhor fez, por exemplo, críticas ao governo por promessas não cumpridas em relação ao auxílio à alimentação dos servidores. Falou também criticou a estrutura de escolas estaduais na Paraíba. Mas especificamente sobre essa relação que o deputado Chico Mendes fala. É uma relação positiva, até que ponto, com os servidores e com as relações interpoderes aqui na Paraíba? Olha, Heron, eu recordo muito bem, antes da posse ocorrida em janeiro de 2023, que participamos de um café da manhã, convidados pelo senhor governador, e ele disse que governaria para todos, independentemente de cor ou bandeira partidária. Infelizmente, não é isso que nós observamos nos diferentes municípios, nas distintas regiões, quando há um claro direcionamento ou preferência indevida àqueles que seguem na cartilha do senhor governador. No tocante ao tratamento com o funcionalismo público, quando da votação do orçamento, estavam lá pessoas concursadas clamando, pedindo para serem convocadas para o fortalecimento da Polícia Civil da Paraíba. Também não é raro que aconteça que professores e professoras, trabalhadores em educação, nos procurem para que o plano de carreira e remuneração que ajudamos a aprovar, inclusive com 3 emendas do deputado estadual George Moraes, eles sejam efetivados na prática, que saiam da letra fria da lei e possa ser efetivamente colocado em prática, valorizando. Inclusive, eu mencionei
A Fundação PB Saúde ela pretende alterar a escala de trabalho dos seus servidores. Enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores em saúde que no tempo da pandemia eram heróis e heroínas, agora são desvalorizados, são desrespeitados, ferindo as regras do edital do concurso público que se submeteram outrora. Então, em relação à segurança pública, também temos reclames das forças policiais, do sindicato do Fisco. Também na semana passada, o sindicato nos procurou no sentido que a Secretaria da Receita retirou representatividade dos servidores, dos auditores fiscais em conselhos de avaliação de desempenho, né? Passando justamente aquela secretaria a ter apenas indicados por parte do Executivo. Então, são essas falhas que eu aqui aponto de forma muito clara, de forma muito objetiva, de forma direta, que mostram, né, essas lacunas, né, que não podem ser tapadas com a peneira, que mostram falhas, que mostram sim que o governo do Estado pode avançar em diversas áreas. Deputado Chico Mendes, sobre essas críticas, qual é o tom hoje, na sua opinião, das relações do governo do Estado com os demais poderes, incluindo a Assembleia, mas também com o serviço público estadual? Olha, eu peço venha a Jorge Moraes, e ele está coberto de razão, vai sempre ter esse debate e a posição tem que ser essa. A oposição aponta, porque é bem fácil você, num contexto estadual, apontar possíveis até falhas mesmo. Mas olha, as escolas que estão sendo entregues, equipadas, climatizadas, Paraíba fora, dezenas e centenas de escolas ou construídas, a exemplo do Manuel Mangueira lá em Cajazeiras, ou reformadas e ampliadas. Um laboratório de robótica, de informática, por exemplo, na educação. Você pode ver na saúde o que não se poderia nem imaginar. E até nós, algumas pessoas privilegiadas, também não tinham acesso a esse transporte aéreo que a Paraíba inteira tem. O deputado, mas também o gari, o pedreiro, o servente, o agricultor, em uma emergência pode ser transportado pelo coração paraibano nas aeronaves do Estado. Isso é uma coisa pública, clara, notória, que não discrimina ninguém, no menor município ao maior, em todas as regiões do Estado. Os programas de saúde que foram implantados na Paraíba, gente, se formos fazer uma retrospectiva do que era no passado e o que avançou nesses quase 6 anos do governo de Azevedo, é de encher os olhos. Opera Paraíba, tantas cirurgias de catarata, de pterígio, milhares de cirurgias. No Opera Paraíba, por exemplo, as cirurgias eletivas, a fila da vergonha e da miséria também, aproximadamente 140 mil cirurgias realizadas nesse período. E as pessoas não tem mais fila, não existe mais fila na saúde na Paraíba. Nós temos a melhor saúde do mundo e do Brasil? Não. Precisa melhorar? Sim, vamos ter que melhorar. Se esses profissionais não tivessem motivados, estimulados, isso tudo não estaria acontecendo. São políticas, por exemplo, que têm melhorado e têm melhorado muito a saúde dos paraibanos. A hemodinâmica de Patos, o Hospital do Câncer de Patos, que aproximou um tratamento a uma doença tão grave ao sertão da Paraíba, que é notório, que tem dado resultados super positivos. Amanhã, o governador está dando a ordem para aquisição e implantação de um acelerador linear lá em Patos, gente. Investimento de mais de 20 milhões de reais em um equipamento, por exemplo. Dando ordem de serviço para a construção de uma nova maternidade, um edifício de 2 andares, lá no Hospital Regional de Cajazeiras. Quase 40 milhões de reais está aprovisionada para essa tão importante obra lá em Cajazeiras. Mais 38 milhões e 700 mil em saneamento, que a Cageba vai fazer em Cajazeiras, por exemplo. Aí eu discordo com o Pedro Jorge, porque às vezes, por não tratar bem o governo ou não ser amigo do governo, não recebe as obras. Cajazeiras é um exemplo de que recebeu mais de 700 milhões de reais nos últimos 6 anos do governo do Estado da Paraíba e
que eu me lembre, nenhuma das vezes que o governador foi a Cajazeiras, das tantas que ele foi, o atual prefeito pôde receber o prefeito. Sempre teve motivos para o atual prefeito não receber o governador. E mesmo assim, essas obras estão chegando a Cajazeiras, esses investimentos aconteceram e continuam acontecendo. Então não pode haver discriminação, por exemplo, se em uma cidade importante como Cajazeiras, que o prefeito nunca pôde receber o governador no aeroporto, ou se pôde, nem se lembra mais, porque é de tão difícil que foi. Então, o governador, com mais de 700 milhões de reais investidos, por exemplo, em Cajazeiras, de igual forma em Sousa, em Patos, passa de R$1 bilhão, gente. Então, assim, o governo tem dado respostas, sim, e a oposição contribui, colabora, quando aponta o que é preciso ser feito. E é o dever da oposição. Isso nos ajuda. Vou pegar esse gancho aqui do senhor para trazer um fato aqui. A Campina Grande, a cidade de Campina Grande, é governada por um partidário seu, que é o do União Brasil, o prefeito Bruno Cunha Lima, que aqui e acolá reclama de discriminação nas relações institucionais entre governo e prefeitura. O seu partido União Brasil endossa essas críticas? Sim, endossamos essas críticas. Campina Grande, por sua importância, relevância, tenho certeza que merecia um tratamento muito mais próximo, muito mais presente com investimentos do governo do Estado na Rainha da Borborema. A administração de Bruno, reeleito, com mais de 40 mil votos aproximadamente, mesmo contra a estrutura da máquina estadual em favor do seu adversário, ela se ressente dessa ausência do governo do Estado em investimentos de maior monta, de grande vulto. Permita-me apenas complementar essa resposta, Heron, quando discordando do líder Chico Mendes, quando ele diz que na saúde pública inexiste fila para Paraíba. Você que está nos assistindo, que é usuário do SUS, sabe justamente da dificuldade em arrumar um exame, uma cirurgia, um medicamento quando é necessário. Você que é usuário da Cagepa, sabe que ela é boa na hora de cobrar a fatura, que não atrasa um dia, mas quando chega a água na torneira, muitas vezes um dia, 2 dias por semana em diversos municípios, sabe que ela é pouca e muitas vezes de má qualidade, inadmissível nesse período de grande estiagem, de seca em grande parte do nosso estado, que investimentos na segurança hídrica, no abastecimento d'água, humano, animal, para a agricultura, eles sejam prioridade no nosso estado, onde uma recente pesquisa do IBGE mostra que a Paraíba é um dos últimos estados em saneamento básico no Brasil. Então, Heron, sim, falta uma presença maior do governo do estado em Campina Grande, endossamos as críticas e a faremos com a altivez necessária. Para fechar esse bloco, o governo João Azevedo é ausente de Campina Grande? Olha, deputado Chico Mendes. De forma clara, pelos argumentos postos pelo nosso líder da oposição, Jorge Moraes, deixa claro que todos os prefeitos, todos os governadores, aliás, filhos de Campina Grande, ficaram devendo muito a Campina. Porque nenhum deles investiu em tão pouco tempo, tanto quanto o João está investindo. São mais de 2 bilhões de reais investidos em Campina Grande. E aí não precisa aqui minuciar, porque Campina conhece. A Paraíba conhece os investimentos feitos pelo governo do estado e todos os investimentos que estão acontecendo. A exemplo da Policlínica fantástica, que é uma parceria com o governo federal, a exemplo do Centro de Convenções e tantas outras obras importantes que estão acontecendo em Campina. Fora os investimentos dos hospitais, pela própria PB Saúde. Dizer que Campina reconhece tanto esses investimentos que nunca na história de Campina Grande uma pessoa do povo, um simples médico sem dinheiro, liso, tira tanto voto como o nosso doutor Júnior Bezerra tirou em Campina Grande só. A máquina do Estado, todo mundo sabe que não foi usada em Campina a favor de Júnior, porque o governador nem sabe fazer isso, utilizar a máquina do Estado
com todo respeito ao governador, ele tem muito mais jeito para gestor, para técnico, do que para político. Então, ele não usou efetivamente essa máquina com essa força toda, e quem não sabe como agiu com toda a imprudência e irresponsabilidade possível, e aí sim o atual prefeito de Campina usou a estrutura e usou com toda a força que podia para se, obviamente, reeleger, mas mesmo assim, o doutor João tirou aproximadamente 100 mil votos, é muita coisa. Deputado, os dois deputados agradecer aqui, que a gente vai para o intervalo, depois continua tratando de temas da política nesse próximo bloco. Quais são os projetos de governo e de oposição para a sucessão estadual de 2026? Quais são as estratégias, a melhor chapa, o que é que eles estão pensando? E, por exemplo, o que é que pensam os dois parlamentares, líder do governo e líder da oposição, sobre a vaga que vai abrir do Tribunal de Contas do Estado para indicação da Assembleia Legislativa da Paraíba? Qual o perfil? Qual é o conceito? Qual o tipo de indicação a Assembleia deve encaminhar para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba? Daqui a pouco essa conversa continua aqui na TV Manaíra e na Hora H. Eu espero você. Até já. Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Manaíra com a sua companhia e na Hora H. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Nesse programa já contando, fazendo a contagem regressiva para a chegada de 2025. E aqui no estúdio a gente está recebendo dois deputados estaduais da Assembleia Legislativa da Paraíba para fazer um balanço desse ano que está findando, o ano de 2024. Ao meu lado esquerdo, o líder do governo, o deputado Chico Mendes, do PSB. À minha direita, o deputado estadual George Moraes, líder da oposição e do União Brasil. Deputado George Moraes, contagem regressiva também para, no relógio da Paraíba, que é muito apressado, para 2026. O seu partido, claramente, que tem no senador Efraim Filho, o líder em atividade com maior expressão, tem se movimentado para a construção de uma candidatura ao governo com outras forças de oposição. É esse mesmo esforço que a União Brasil está fazendo para colocar o nome de Efraim na proa dessas articulações? Olha, era uma feliz coincidência, ótima oportunidade. Estamos participando aqui do último programa do ano, justamente nesse espírito, de fazer uma retrospectiva do que aconteceu e programar, planejar os próximos passos. Claro que a próxima eleição, que já se avizinha em 2026, ela passará a estar na pauta de todos os partidos, do governo ou da situação, e conosco não será diferente. Claro que o ano de 2025 será muito mais dedicado à atividade legislativa, apoiando prefeitos e prefeitas que passam a assumir um novo mandato, mas a política sempre estará em pauta. E aí, aquela mensagem que inicialmente referenciei de união das oposições, ela estará sempre a guiar o União Brasil, comandado pelo senador Efraim, o MDB, comandado pelo senador veneziano, o PSDB de Fábio Ramalho, de Pedro, de Tovar, de Camila, o Podemos de Romero Rodrigues, de Rui Carneiro. E dentro desse
espectro, dentro desses nomes que eu acabo de mencionar, eu tenho certeza que poderemos planejar, programar, apresentaremos sim uma chapa altamente competitiva em 2026, assim como foi na eleição passada, onde não custa nada lembrar, este mesmo grupo contribuiu para que a eleição fosse decidida por apenas 4% de diferença. E eu tenho certeza que com um trabalho sendo mostrado, onde o senador Efraim, ele foi eleito o melhor congressista nacional dos 594 no ano passado, vice-presidente veneziano, como também ocupando cargos de destaque, Romero Rodrigues, líder do seu partido na Câmara dos Deputados, eu tenho certeza que, sob o comando deles, sob a inspiração deles, nós chegaremos firmes e fortes para 2026, apresentando um bom projeto para a Paraíba. Deputado Chico Mendes, o governo saiu com que tamanho da eleição de 2024 e o que dá para projetar para 2026? Qual é o caminho, qual é a forma, qual é a solução que o senhor acha mais adequada para preservar esse arco de alianças que tem em torno do governador e do governo? Olha, sinceramente, o PSB tem tamanho, pelo desempenho nas urnas de 2024, para fazer o que quiser, com todo respeito a todos os partidos aliados, a participar de igual para igual, de cabeça erguida, da majoritária, com candidato a governador, inclusive. Mas o que João Azevedo diz, eu acho que é o mais prudente. João é um candidato natural a senador, porque isso acontece no Brasil e na Paraíba também. O governador no segundo mandato, geralmente, tem a prerrogativa de estar candidato a senador. Isso faz parte do processo, é uma coisa habitual no Brasil. Mas aí, do mesmo tempo, o próprio governador diz que não é obrigado que isso aconteça, não é uma obrigação. E João é um cara desprendido, é um homem simples e que não tem a vaidade nem a ambição de postular, de fazer carreira como que só tivesse ele na política, não. Eu acho que não é bem a praia do nosso atual governador. No lugar dele, o senhor ficaria até o fim do mandato ou disputaria o Senado? Olha, isso é muito relativo. Estou falando do seu sentimento. O agrupamento político que está em torno do governador João tem todas as condições de permitir que ele seja candidato a senador e ganhar a eleição. Claro que tem. Agora, são muitos partidos, e partidos ideologicamente que pensam diferente. Nós temos o Republicano, que é o nosso principal partido da base lá na Assembleia, e o maior partido de apoio no Estado. Temos o PP, que é do nosso vice-governador Lucas Ribeiro, o PT, o PSD e tantos outros partidos importantes da base. Eu acho que se dialogarmos de forma correta e se planejarmos isso e nos unirmos, nós temos condições. Vaga tem sobrando, porque tem 2 vagas para senador, tem 4 vagas para suplente, que é 2 de primeiro suplente, 2 de segundo suplente e 1 de vice-governador. Então eu acho que nós não teremos dificuldade nenhuma de fazer uma boa formação, disputarmos e darmos com segurança a Paraíba a oportunidade de dar continuidade a esse projeto que João Azevedo, há 6 anos atrás, começou e está tão bem aplicado e feita uma gestão tão bem avaliada dentro e fora do Estado. É conhecida nacionalmente como um modelo de gestão pública estadual bem sucedida. Então, assim, eu acho que o ambiente político da base governista é ótimo e permite que realmente o governador possa ser senador. E, como ele mesmo diz, possa continuar no governo e fazer a campanha ajudando aos companheiros que estão nessa aliança política. Deputado George Moraes, líder da oposição, é impressão ou a oposição não acredita nessa conciliação toda e fica só na espreita aguardando quem vai sobrar nessa curva aí para se unir à oposição? É isso mesmo? Seu sorriso não esconde, não. Olha, Heron, claro, será sim um grande lance da política paraibana
a saída ou não do governador João Azevedo em março de 2026. É um balizador, na sua opinião? É um grande lance, né? Um grande movimento. Talvez o próximo, o maior que tem aí nos próximos meses. Mas a oposição ela não ficará refém, ela não ficará dependente desse movimento que eu tenho certeza se arrastará e perdurará essa dúvida no noticiário dos analistas políticos durante o ano de 2025. E, como você muito bem colocou na sua pergunta, esse suposto e hipotético clima harmonioso que o líder Chico Mendes fala na base governista não é aquilo que nós enxergamos no dia a dia, no noticiário paraibano, onde fatos, não estou aqui fazendo suposições, quando se diz que se o governador João Azevedo se desincompatibilizar, assume o vice-governador Lucas Ribeiro e membros do Partido Republicano, um dos maiores da base, já afirmaram taxativamente que não apoiam, que não votam no vice-governador atual. Se o governador permanecer, membros do Republicanos desejam ser o escolhido para ser o sucessor, enquanto também se observa movimentos contraditórios nesse sentido, onde o PSB deseja continuar ou não passar o bastão para membros de outros partidos. Aqui na própria capital, o grupo do prefeito Cícero Lucena já manifesta o desejo de igualmente ocupar um espaço na chapa majoritária governista. Então, ao revés, ao contrário do que diz o líder Chico Mendes, essa harmonia ela não parece ser a tônica, né? Existe sobreposição, existe muito cacique para pouca vaga, diferentemente aqui do grupo da oposição, onde a gente, repito, tem a união como palavra de ordem e esperamos sim, né, que dentro dessa suposta incompatibilidade de nomes e vagas, né, estaremos de braços abertos, de portas abertas para dialogar e construir um novo projeto de Paraíba. Já dentro da oposição, tem uma pergunta. Você citou aqui Pedro Cunha Lima, ex-candidato ao governo, que disputou aí, com diferença de 4% no segundo turno. Ao mesmo tempo tem o nome do senador Efraim Moraes Filho. Pedro não teria precedência para ser o candidato da oposição ou cada eleição é eleição e é um novo cenário? Pedro tem capacidade e qualificação para concorrer a qualquer cargo eletivo em 2026, seja governador, vice, senador, deputado, enfim, qualquer posição, não só pela experiência que ele adquiriu durante os anos em que ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados, como a expressiva votação, o grande desempenho obtido nas urnas em 2022. Né? Então, a questão, veja, Heron, não enxergo como de precedência. Eu encaro essa questão de quem será o candidato ou candidata de oposição em 2026 como fruto de uma construção, de um diálogo onde o senador Efraim estará, sim, nesta mesa, colaborará e contribuirá através do nosso partido, né? Mas não sendo em nenhum momento obstáculo, né, para a construção dessas alianças, seja com Pedro, Efraim, Veneziano, enfim, independentemente do nome que vier a ser escolhido, eu tenho certeza que de comum acordo e em harmonia, diferentemente do que acontece atualmente no campo do governo, a chapa da oposição chegará firme e forte. Deputado Chico Mendes, cabe todo mundo nesse quadrado, deputado Chico Mendes? E em caso de desincompatibilização do governador João Azevedo, que é o que ele vem sinalizando, a relação política de confiabilidade suficiente entre o Progressistas e o PSB para uma equação que essa chapa fique amarrada e que dê a viabilidade para João ser eleito senador? Olha, Heron, se não houvesse, provavelmente também não teria havido aliança em 2022. Política se faz com a sinalização de confiança e respeito. Na nossa base, nós temos Pelé, Rivelino, Roberto Dinamite e Zico, os principais batedores de falta de toda a história da seleção brasileira.
E você pode considerar Adriano Galdino, Cícero Lucena, Lucas Ribeiro, Deusdedito Queiroga. E nós temos, como eu disse aqui, 8 vagas na majoritária. O Mota. Olha, dá para todo batedor aí, Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, nós temos um Tem montinho. goleiro para defender esses chutes aí, deputado? Nós temos um montinho. Tem E zagueiro também? Tem goleiro, zagueiro, volante, lateral, tem. Nós temos um montinho e peço licença a Jorge Moraes para dizer que é possível, sim, essas uniões de forças, todas, partidos que pensam diferente, sim, e que têm comportamentos diferentes, sim, estarem unidos nesse entorno. E digo mais, eu acho que até junho do próximo ano que se avizinha, hoje é o penúltimo dia do ano, né? Penúltimo dia, dia 30. Até junho, uma prudência que sempre teve o governador João Azevedo, ele já dará à Paraíba uma luz, uma certa clareza do que será o cenário de 2026, pode ter certeza. Eu acredito nisso. E não ficará nessa escuridão profunda que deseja o nosso líder da oposição, Jorge Moraes. Nós vamos ter como protagonista e coordenador desse processo o governador João Azevedo, experiente, de uma idade com bastante maturidade, e ele será o protagonista e coordenará esse processo e não deixará a Paraíba nessa escuridão até março de 2026. Pode ter certeza que o governador João Azevedo chegou a admitir, inclusive, se não houver uma harmonização da base, que ele usa esse termo, é possível, não é descartável a hipótese do PSB, por exemplo, ter ele candidato a senador e um candidato a governador do próprio partido. Aí seria uma chapa, em tese, avulsa ou descoligada de outras legendas. O senhor acha que esse cenário teria viabilidade ou é o pior deles? Olha, o que eu acho é assim. Eu falei até com a retórica, dando o exemplo dos batedores de falta da seleção, e já deu para colocar 5, né? Grandes nomes. Eu começo pelo presidente Adriano e chego em Deusdedito. PSB tem Deusdedito que ninguém, a Paraíba inteira sabe a paixão e o carinho e o respeito que a grande maioria dos prefeitos da Paraíba tem pelo secretário Deusdedito Queiroga, né? Ele é um grande quadro, fantástico, né? E seria, assim, um nome que não conteste, sobretudo na ponta, né? Que seria a sua primeira escalação no time? Não, eu estou dando esse exemplo, que os prefeitos, pode ter certeza que abraçaria com muita confiança o nome, por exemplo, de Deusdedito Queiroga, é do PSB. Mas olha, o governador, ele vai fazer esse desenho com o que é mais racional. Aí tem Lucas, que assumindo o governo, pode ser candidato, naturalmente, porque é um direito constitucional e legítimo dele. Adriano Galdino, em uma outra composição, onde Daniela, enfim, onde a gente contemple todas as lideranças na outra forma, em uma outra formação. Então, assim, o governador terá ele tem um acervo muito rico, né? Passando por esses nomes aqui citados, Adriano Galdino, Cícero Lucena, Deusdedito Queiroga, Lucas Ribeiro, Daniela está aí, que já é senadora, pode contribuir com isso, e tantos outros. Deputados, falando em escolha, os senhores vão submeter uma escolha no tempo muito próximo agora. Estamos terminando o programa, eu queria ouvir a opinião dos dois. Vai abrir uma vaga, já abriu, aliás, uma vaga para conselheiro do Tribunal de Contas, que a Assembleia Legislativa da Paraíba deverá fazer a indicação. O Tribunal de Contas do Estado, através dos seus dirigentes, o presidente que passou, nominando o Diniz, e o novo presidente Fábio Nogueira, tem emitido sinais de alerta, digamos assim, dizendo que a Corte tem preocupação com o perfil, com o quadro e com a legalidade do preenchimento dessa vaga. Na opinião da oposição, qual é a fórmula para evitar um constrangimento, por exemplo, do tribunal rejeitar uma indicação da Assembleia? Olha, Heron, eu vejo que a fórmula ideal é a obediência aos requisitos objetivos que são postos, exigidos e colocados pelo Tribunal de Contas. Assim como o preenchimento de outras vagas em tão privilegiado espaço, ela exige, entre outros,
reputação, moral ilibada, a ausência de processos por improbidade administrativa, obviamente se respeitando o direito à presunção de inocência, respeitando-se, por exemplo, a observância ou não de trânsito em julgado, de decisões, nesse equilíbrio, dentro das 4 regras, das 4 linhas que são, e essa moldura está previsto pela Constituição Federal e também pela Constituição Estadual, é que nós poderemos ali, e eu tenho certeza que seja entre os 35 outros deputados estaduais e deputadas ou outros que venham a se apresentar como postulantes ao honroso cargo de conselheiro, eu tenho certeza que poderemos escolher alguém que representará a Assembleia Legislativa à altura, assim como foi Arthur Cunha Lima, assim como é Nominando Diniz ou Fernando Catão, que são as vagas ocupadas pela Assembleia. Então, tenho certeza que, colocados os nomes, analisados os perfis, observadas as habilidades que serão ali mensuradas conforme os critérios objetivos, chegaremos a uma escolha que atenderá os requisitos previstos pelo TCE. Rapidinho, deputado, estamos com o tempo esgotando. Na sua opinião, o que fazer para a Assembleia indicar um quadro que se enquadre nesse perfil legal e que o Tribunal de Contas tem praticamente reivindicado publicamente? Aí já comungo de forma bem clara com o companheiro, colega deputado Jorge Moraes. Nós vamos ter que ter prudência mesmo e juntos vamos ter que encontrar nomes que realmente tenham todos esses requisitos. Não dá, não vai ser de brincadeira e acho que é possível, nós temos ótimos quadros e isso será feito com responsabilidade, pode ter certeza. Dessa vez, talvez até a oposição e situação possa estar junto nesse processo. Pode ser um quadro que não seja necessariamente um parlamentar? Nem da própria Assembleia, né? Tudo é possível. Se for um quadro técnico, né? Técnico e tal, eu acho que a Assembleia pode até estar unida nisso, né? Como fizemos 3 vezes com o Adriano, que o Adriano foi eleito 2 vezes e depois nós revalidamos numa 3ª eleição em unanimidade novamente. Então, eu acho que isso será feito com muita responsabilidade. Ok. Nesses termos, eu acho que eu comungo também com o pensamento do colega Jorge Moraes. Deputado Jorge Moraes, líder da oposição na Assembleia, muito obrigado pela presença aqui nesse diálogo civilizado entre governo e oposição. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Heron. Um forte abraço a todos do Hora H, da TV Manaíra. Desejo um 2025 de muita paz, sucesso, vitórias. Um grande abraço ao amigo Chico Mendes. Deputado Chico Mendes, muito obrigado pela presença aqui na Hora H. É um prazer, obviamente, estar aqui no penúltimo dia do ano, desejar um voto no ano novo a todos, né? É nosso sentimento, que 2025 venha com vitórias, que a Paraíba possa estar bem, que estejamos com saúde e com as nossas conquistas pessoais, mas que o Estado esteja em primeiro plano, que o processo da Assembleia seja, obviamente, um conjunto de ideias em favor da Paraíba. Obrigado, deputado. Obrigado aos deputados. Obrigado a você pela audiência. Um feliz ano novo para você que está com a gente na TV Manaíra. A gente volta a se encontrar em 2025, às 8h30 da noite, na segunda-feira, na Hora H. Boa noite.